Olá, muito, mas muito obrigado pelo seu interesse com relação à minha palestra. Esse é o conteúdo original que eu fiz e fiz a apresentação ao longo do RD Summit 2024. E é meu tema, automação de marketing em vendas, técnicas de persuasão aplicada ao copy em suas automações. E o ponto principal é, durante essa apresentação e mesmo durante o RD Summit, eu preciso da sua atenção. É o que todo mundo que sobe em palcos ou faz um webinar tenta exigir, né, de você, tenta conquistar de você. Isso aqui é um desafio, é um grande desafio. A gente tem um celular na mão, a gente tem a própria mente que resolve pensar em outras coisas. E assim todo mundo com o tempo todo, né? Acontece, a gente voa ou simplesmente acontece algo que muda a nossa atenção. Isso aqui, vou pegar um exemplo. Quando a gente assiste a um filme, por exemplo, a gente fica vidrado nesse filme por algumas horas, por vários momentos, atentos, concentrados. Como é que isso é possível? Como é que um filme consegue fazer com que a gente consiga se concentrar de uma forma tão precisa? Claro, não é todo filme, né? Não sei se você conhece o Mazzaropi, eu gosto bastante. Mas até você consegue entender que antigamente tinha uma técnica diferente de cinema, né? E assim, existem diversos fatores para você ficar encantado por aquele filme. O enredo, a qualidade, se a história me agrega, se é o tipo de conteúdo, o sentimento, né, o que eu quero consumir, etc. Porém, existe uma técnica que é utilizada nos filmes que gera ritmo e aumenta a concentração, que são os famosos cortes. Já o que é um corte? Sabe aquela troca de close, né? O ângulo da filmagem? Muda para cá, muda para lá, daqui a pouco muda para cá. Esse é um processo que utiliza bastante no cinema, esses cortes. E, por exemplo, no cinema, quando a gente fala de filme de ação, os cortes têm, em média, a cada 3 segundos muda o ângulo da câmera para dar a sensação de movimento. Se é um filme de terror, aí vai até tentar passar uma sensação mais lenta, aquele suspense, etc., de 10 a 15 segundos. E tudo que a gente olha tem ou deveria ter técnicas de comunicação, tudo que a gente está prestando atenção. Por exemplo, em uma palestra. Então eu posso sim, eu devo trazer para você o mesmo conceito aplicado aqui com o intuito de gerar impacto. Ou seja, começando pelo princípio, algumas imagens vão chamar a tua atenção e como em um filme, a velocidade do que eu estou apresentando, ou seja, eu posso tocar rápido os meus slides, né? E eu vou estar já então mais próximo desse conceito dos cortes. Além, claro, das características pessoais de quem está falando. Eu, por exemplo, falo bastante rápido. Acho que você já começou a interpretar. E se você parar para você, vai, eu levei de 3 a 4 segundos nos meus últimos slides. E aí, né, como é que eu tiro a minha fotinha, como é que eu tiro o meu print aqui, né? Claro, eu preciso, acima de tudo, que você preste atenção mais que você tire a sua fotinha e seu print. Só que, né, se você quiser indicar, claro que você está numa gravação, então você pode pausar, mas se você quiser indicar para alguém, ou consequentemente você estava assistindo a minha palestra, eu apresentei para você que você pode baixar a nossa apresentação na íntegra, e como eu prometi para você, eu ia manter a mesmíssima apresentação, eu apresentei no RD Summit esse slide para quem quisesse acompanhar, deixei meu QR Code e vou manter aqui nessa gravação também. E eu estou mostrando tudo isso porque você precisa aplicar técnicas de comunicação o tempo todo, principalmente no seu negócio. Arrisco dizer que talvez você já tenha conhecido o Robert Cialdini. Talvez não por nome, mas muito provavelmente por esse livro, As Armas da Persuasão. Robert Cialdini é um grande estudioso, é um PhD, e ele ficou muito famoso pelo livro As Armas da Persuasão, como influenciar e não se deixar influenciar, um livro que é muito forte no processo de vendas. Talvez você já tenha conhecido o livro Palavras que Vendem Milhões, ou Gatilhos Mentais, ou mesmo Manual da Persuasão do FBI. São ótimos livros, ótimas referências no mercado quando a gente pensa em copy, em gatilhos, em persuasão, são sem sombra de dúvida ótimos livros. Mas não são os mais indicados para automação de marketing, pelo menos na minha opinião. Porque para mim o mais indicado é esse livro, também do Robert Cialdini, mas muito menos conhecido, chamado Persuasão. Eu leio esse livro todos os anos. Eu montei um grupo de leitura desse livro e eu sigo categorizando e aplicando os estudos aqui ao longo do nosso processo. Então, o que eu estou tentando trazer para você é um pouco do processo de secado. E eu trago hoje para você vários aprendizados, são estudos científicos e vai começar o nosso bate-papo por esse princípio. Por quê? Porque a gente precisa descobrir truques sobre a mente humana. Aplicar um copy será entregue por uma automação usando então esses truques. E todos nós precisamos aumentar as nossas vendas, sem sombra de dúvida, como negócios, esse é sempre o nosso objetivo. Aumentar nossas vendas e, consequentemente, a fidelização dos nossos clientes, ou até mesmo a venda para os nossos clientes, e assim por diante. E estudos citados no livro indicam que os melhores vendedores, os melhores profissionais de vendas, eles não necessariamente eles investem tempo buscando
aprimorar a clareza e a lógica ou características do que eles estão apresentando, né? Interessante, você começa já a ser provocado por isso. Por quê? Os melhores em vendas, eles investem sim tempo elaborando, melhorando, descobrindo o que fazer e o que dizer antes da oferta principal do produto. E talvez um melhor exemplo, e até mais clássico, né, é a história do pedido de casamento. Ou seja, sem um histórico do que você fez antes, do que você disse antes, não adianta chegar para uma pessoa agora e pedir ela simplesmente em casamento. Ela vai dizer um não, ou se ela disser um sim, que vai ficar desconfiado de você. Sei que essa brincadeira, essa analogia, ela é bastante batida, mas ela tem total ligação com o que a gente está tentando compreender aqui. Ou seja, antes de apresentar a sua oferta, antes de apresentar o seu produto, apresentar aquela landing page de vendas, você precisa tornar o seu público favorável a ela. Ou seja, o que a gente apresenta primeiro muda a forma como as pessoas vivenciam o que apresentamos depois. E o papel do copy, né, da forma como eu estou escrevendo as mensagens que vão chegar através de uma automação, é, acima de tudo, fazer pré-suasão. Ou seja, pré-suasão é um processo muito mais sutil do que eu e você imaginamos. E eu vou trazer um exemplo inclusive citado pelo livro, que é assim como o Jim, o melhor vendedor. Se o Jim acompanhou uma equipe de vendas e durante essa equipe de vendas ele acabou conhecendo o Jim. O Jim era o maior vendedor desse grupo ali que ele acompanhou. Ele fazia 3 vezes mais vendas em uma companhia ali de alarmes de residência do que comparativamente com o segundo colocado. E o Jim foi acompanhar, o Cialdini foi acompanhar o Jim. E quando ele, entendendo o que o Jim fazia, ele observou o seguinte: quando o Jim já estava na sala né, da casa dos clientes, já tinha conseguido abrir esse contato, estava lá na sala, estava fazendo aquela venda de porta a porta, e chegava a hora então de mostrar um material de apoio a vendas, o Jim, né, esse vendedor, ele dizia: poxa, esqueci meus papéis no carro. Fulano, você me permite só ir ali rapidinho buscar? Parece meio atrapalhado, né? Só que não. E essa era a única diferença do que o Jim fazia de diferente para então o segundo colocado. E o Cialdini perguntou para ele: por que você faz isso? E o Jim respondeu para ele: pense bem, disse Jim. Quem é que você deixa entrar e sair da sua casa sozinho? Somente alguém em quem você confia, certo? Certo? Eu quero então estar associado à confiança na mente dessas famílias. Instantes antes de mostrar os detalhes do produto, o Jim aplicava uma técnica para que, naquele momento, ampliar então mentalmente o sentimento de confiança. Essa era a única diferença da forma como ele vendia, comparativamente, né? Ele vendia 3 vezes mais do que o segundo colocado. Ambos eram ótimos vendedores, ambos tinham um ótimo produto, só que o Jim aplicava então uma técnica de persuasão. E quando a gente mostra esse conteúdo, né, mostra essa história real, a sensação que a gente fica é: eu não consigo acreditar nisso. Por qual motivo esse truque conquistou ótimos resultados? Né? Não entra na minha cabeça. Agora, se você parar para estudar de uma forma mais precisa, e o livro traz esse contexto, a nossa mente ela é condicionada por correlações e associações. Então, os nossos neurônios, a forma de mental como a gente funciona, é sempre interligada a correlações e associações. Então, por exemplo, fizeram uma pesquisa e descobriram que a quantidade de pessoas dispostas a gastar mais em um jantar subia quando o restaurante era chamado de Estúdio 97 do que Estúdio 17. Ou seja, existia então uma correlação e uma associação a um número maior. Clientes em uma loja de vinho mostravam-se mais propensos a comprar um determinado vinho, vamos dizer aqui que seria então um vinho alemão, se antes dessa escolha eles ouvissem uma canção alemã tocando. Por quê? Porque eles faziam uma correlação e uma associação. Olha que interessante, quantas vezes o mercado faz uma promoção e simplesmente não se atenta a esse processo. Ou também fizeram um teste da extensão do rio do Mississippi, um rio enorme, corta os Estados Unidos de fora a fora, e foi pedido primeiro para algumas pessoas para desenhar algumas linhas e depois responder qual que é a extensão desse rio. Só que o primeiro grupo foi pedido para desenhar linhas pequenas, então responder qual a extensão. O grupo 2 foi pedido para desenhar linhas grandes, e aí responder qual que é a extensão. Quem desenhou um conjunto de linhas longas em uma folha de papel fizeram uma estimativa bem maior da extensão do rio do Mississippi do que aqueles que desenharam linhas curtas. Por quê? Porque a gente faz uma correlação e uma associação.
Agora, entenda o seguinte: nenhuma prática de persuasão vai funcionar sempre com precisão. O produto certo, para a persona correta, sempre terá maior peso. No entanto, existem algumas abordagens capazes de aumentar sistematicamente a probabilidade de um aceite. E, sinceramente, isso é muito mais do que o suficiente. Então, o que eu quero trazer para vocês? A compreensão da persuasão e a importância que ela vai ter aplicada em um copy através de um funil de vendas. A gente, para simplificar, eu vou trazer umas técnicas de persuasão. Depois a gente vai olhar então para funil e automação. Então, técnica número 1 de persuasão, autorreferente. Digamos o seguinte, você foi contratado para melhorar um devido anúncio, um anúncio de texto. E esse anúncio dizia assim: após todos esses anos, as pessoas talvez aceitem que os antitranspirantes não vão melhorar. Elas talvez até aceitem manchas feias nas roupas causadas por dias quentes e muito trabalho. Mas agora não precisam mais aceitar isso. Chegou o produto XYZ. O que você mudaria? O que você colocaria de diferente aqui? Agora é o momento para você fazer uma pausa no vídeo e fazer anotação. Eu sinceramente espero que você faça esse exercício, pause o vídeo, mas agora eu vou um pouco em frente. Existem duas palavras-chave: pessoas e elas. E aí, você que é um especialista, então, em persuasão, entende de copy, você indicaria para substituir essas duas palavras pelo pronome você. Após todos esses anos, você talvez aceite que os antitranspirantes não vão melhorar. Você talvez até aceite manchas feias nas roupas causadas por dias quentes e assim por diante. Ou seja, abuse da palavra você. E, consequentemente, você vai aumentar a atenção direcionada. Ainda que você, e eu acho que agora você vai começar a observar o quanto eu uso a palavra você ao longo da apresentação, não veja ainda que você não veja aumentar a aprovação automática do seu produto, você aumentou a atenção direcionada. Então, essa é uma técnica. Técnica número 2, a técnica do teste positivo. Um determinado refrigerante, ele estava num supermercado e ele queria fazer uma oferta de uma amostra grátis. Mas, para isso, para oferecer aquela oferta grátis, consequentemente, o pessoal era pedido para fornecer um endereço de e-mail. A maioria relutou, 33% concordaram em participar desse teste. Está aqui a amostra, me dá o seu e-mail. Agora, fizeram o seguinte experimento: se antes da oferta, né, aqui a amostra que está, precisa do seu e-mail, o pessoal fizesse a seguinte pergunta: se você se considera uma pessoa aventureira, que gosta de experimentar coisas novas, simplesmente colocando essa pergunta antes de mostrar que existe a amostra e dizer que em troca eu te ofereço essa amostra do novo refrigerante em troca, consequentemente, né, do seu e-mail, simplesmente por colocar essa pergunta antes, 70,7% forneceram seus e-mails. Então, isso aí de 33% que concordaram em participar para 75,7% que forneceram seus e-mails. Você se considera uma pessoa prestativa? É uma pergunta bem interessante. E você é uma pessoa que gosta de ajudar? Eu fiz esse teste. Eu testei numa campanha, simplesmente fazendo um e-mail marketing. Você pode ajudar com a sua opinião. Aqui você ganhar um crédito nas compras e tal. Eu testei em peça de e-mail marketing e o engajamento realmente passou. Eu tinha tido 40% de engajamento e ele passou para 72%. Por que essa pergunta é tão interessante? Você se considera uma pessoa prestativa? A gente tem uma predisposição a responder sim. Afinal, você está concentrado em achar algo que associe a prestativo. A gente não está te perguntando se você se acha prestativo sim ou não. Ou quanto você foi prestativo ou quando você não foi prestativo. O pensamento aqui ele foi levado a encontrar algo prestativo, momentos antes do pedido de ajuda. E, portanto, a gente fez uma correlação e uma associação. Não consigo trazer ao longo dessa apresentação e não trouxe ao longo da palestra todas as informações que existem de persuasão. Existem diversas outras técnicas e eu indico que você leia o livro. É um livro que para mim faz toda a diferença. Agora, por que eu estou trazendo essa persuasão? Porque a gente precisa achar formas de aplicar persuasão através dos estágios em um funil que está impulsionado por automação. Então, a gente precisa transformar as etapas do funil e toda essa jornada de comunicação que a gente vai usar em automação
usando essas técnicas de persuasão. Já, tá, mas eu não entendo o que é automação. Automação, sendo bem simples e direto, é tecnologia. Ou seja, eu vou usar tecnologia para gerenciar automaticamente tarefas e mensagens. Isso aqui, inclusive, é um dos desenhos que a gente tem de automação. Então, eu tenho uma árvore aqui de automação. Em alguns momentos, você caminha, em um momento, manda uma atividade, bota uma tag, encaminha para alguém, ou simplesmente manda uma mensagem, um SMS, um WhatsApp e assim por diante. Então, o que eu vou trazer para você? Agora, eu vou trazer exemplos práticos para a gente criar automações através do funil e você vai entendendo essa construção ao longo desse processo. Então, por exemplo, a gente tem lá a primeira etapa visitante, a segunda é lead. Então, a partir do lead, a gente já começa a poder ter contato, a ter um relacionamento. São pessoas, leads são contatos, são pessoas. Então, naquele mês, eu tive 663 leads. Automaticamente, a primeira automação que a gente vai ter é uma de fluxo gerencial. Ela vai alterar o estágio do lead para qualificado se for a minha persona. Como é que ele faz isso, Jean? A gente, através das perguntas, se respondeu isso, mas isso é a minha persona, e manda para o próximo estágio. Mas se não é a minha persona, eu devo ter uma comunicação com esses leads? Sim, sem sombra de dúvida. Leads são contatos, são pessoas. E ainda que talvez não possa ser necessariamente a sua persona naquele momento, ela pode indicar o teu produto para a tua persona, ou talvez ela não é a tua persona porque ela está num cargo, mas ela pode daqui a pouco mudar de cargo, simplesmente mudar de empresa, ou consequentemente ela pode até comprar alguma outra coisa sua. Que outra coisa já? Um evento, um curso, um e-book, etc. Também são pessoas, é audiência. Então você pode fazer ali um e-mail, um fluxo transacional de boas-vindas, completa o cadastro, mostra o processo de indicação, faz um processo de LGPD e você pode colocar então uma nutrição topo, meio e fundo. Todo mundo que baixou material de topo recebe indicações para baixar material de meio, baixou material de meio recebe indicações para baixar material de fundo e assim por diante. Inclusive, você pode usar então ferramentas integradas, ou seja, pode misturar topo, meio e fundo já no e-mail transacional. Como assim, já e-mail transacional? Sabe aquele e-mail que a gente recebe de confirmação após baixar um e-book, fazer um elemento? Eu posso então trazer esse e-mail de confirmação e colocar as indicações por etapas. Ou seja, e-mail de confirmações é muitas vezes ignorado, é muitas vezes não feito ou mal feito. É indicado que, pelo menos na minha experiência, eu recomendo bastante, que tenha layout sim, ao contrário da nutrição. Nutrição para parecer que foi e-mail digitado. Consequentemente, aqui a gente está falando de layout. E você pode indicar nas peças, ou as próximas conversões, o topo e meio fundo. Então, ali no layout mesmo, se baixou um material de topo, já nesse nutricional, já nesse transacional aqui, a gente vai poder indicar meio, fundo e quem sabe até uma oferta, porque a gente está tendo aqui uma comunicação com o lead. Então você vai vender algo para um lead já engajado, alguém que já está baixando vários materiais. Então isso aqui é uma possibilidade. Agora, indo para a próxima etapa, a gente tem o lead qualificado. A gente vai ter uma automação. Naquele mês eu gerei 132 leads qualificados. De novo, a gente vai ter um fluxo gerencial, vai gerenciar o status, uma automação, e vai se questionar se é a minha persona e se está engajada em um lead scoring ou fez uma ação direta, uma levantada de mão, um pedido de orçamento, começou um carrinho e assim por diante. Ele vai marcar como oportunidade e vai mandar para o próximo estágio. Agora, se é a minha persona e não avançou, não fez o lead scoring, não venceu a pontuação do lead scoring, não fez ação direta, eu vou então começar um relacionamento. Vou colocar de novo um transacional. E aqui no transacional eu posso então criar um grupo exclusivo. Pode ser no Discord, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, não tem importância. Você vai definir o canal que faz mais sentido para você. Porque a tua intenção é criar uma comunicação mais próxima, mais rápida, mais humana e mais constante com a sua persona. Você vai investir esse processo, então, na sua persona. E depois, a gente vai iniciar, então, um projeto de nutrição, um projeto de comunicação com as suas personas. Ele vai ser baseado em fases de mensagem. Fase 1, fase 2, fase 3. O que a gente vai colocar nessas mensagens? Para trazer para cá um pouco do discurso de pré-vendas. Então, aquele discurso que muitas vezes a gente está tentando usar em pré-vendas, seja no processo dos leads que estão chegando para o time comercial, ou mesmo as abordagens de outbound que a gente faz, você pode trazer para cá, já tentando trazer para o lead qualificado, que é a tua persona. Então você pode até fazer como se fosse um outbound dentro do teu inbound. E assim, a intenção é, só vai receber as próximas fases se ele interagir. Interagir pode ser clicar, pode ser abrir. Então a gente vai interpretar isso. E a partir de alguém que estiver mais engajado, chegou na fase 2, chegou na fase 3, o vendas pode ser avisado. E você vai fazer isso em nível de personas. Então, nutrição para a persona 1, depois para 2, são projetos de comunicação
Tudo isso para fomentar a possibilidade de ele aumentar o engajamento, quem sabe até fazer as ações diretas que a gente gostaria. Depois a gente entra então na automação de oportunidade. Então, quando é um deal ganho, né? Ou seja, ele teve, aqui eu estou usando uma integração com o CRM, ou eu estou usando o meu próprio site, se eu sou um e-commerce, deixa eu ter um fluxo gerencial para confirmar. Então, dos 45 naquele mês, 9 compraram, isso foi automaticamente. Trago essas devidas informações. Agora, quem não é, então a gente vai participar de um processo de vendas. Então, quando a gente tem ali, dentro de oportunidades, o processo de vendas, talvez seja mais comum ou mais interessante você ter um processo de pré-vendas. Você vai ter ali um pipeline de vendas, você vai identificar o que é um novo deal, a avaliação, o repasse. Então, as fases tradicionais de um pipeline de vendas. Aqui que você vai colocar o quê? Você vai colocar um fluxo transacional que vai tentar qualificar. Essa qualificação do transacional aqui podia ser até já no WhatsApp, tirando algumas dúvidas, iniciando rapidamente a abordagem do time comercial. E aqui, o tipo de nutrição que a gente vai colocar é uma newsletter direta. Como assim, Gia, uma newsletter direta? Eu estou numa fase que eu estou tentando qualificar e compreender esse contato que chegou. Então aqui, o meu time de vendas, já, apesar do transacional ter puxado já o começo da qualificação, meu time de vendas está tentando contato com esse pessoal, ou meu time de pré-vendas. Agora, a nutrição, ela não pode atrapalhar o processo do time comercial, mas ela deve ajudar. Então, ao invés de eu trazer na newsletter da semana dos meus artigos, que é aquela que eu mando pro lead ou pro lead qualificado, para a persona, aqui eu vou simular essa newsletter, mas eu vou mandar uma newsletter direta, ou seja, meus conteúdos de fundo de funil, os meus prêmios, meus casos, sucesso, aquele conteúdo que a gente faz e deixa muitas vezes escondido no site, a gente vai agora trazer à tona para ele. E aí, inclusive, eu posso fazer uma integração de listas com ads. Então, ads participando desse processo, aqui a meta ads dentro do Facebook e do Instagram. E o interessante é que aqui eu vou fazer uma campanha dentro de um processo que houve também uma automação mandando a lista e a lista acionando a campanha. Só que eu vou fazer uma campanha não é nem de clique, é uma campanha de impressão. Eu vou imprimir alguns artigos para esse pessoal para que eles não esqueçam do meu time comercial, para que eles engajem. Então tudo isso aqui vai fazer o devido engajamento. Agora, se já é vendas, então, né, validamos. Então, próximos passos são diagnóstico, processo, proposta, follow-up. Eu vou ter uma nutrição de objeções para quem já recebeu uma proposta com base nas objeções deles. Eu posso ter também um transacional, que é um broadcast do CEO. Como assim já é um broadcast do CEO? Broadcast é um termo técnico para a gente dizer um e-mail como se fosse uma carta escrita. Então, é uma transmissão em massa de uma mensagem, mais uma mensagem super personalizada. Então, por que eu colocaria aqui um broadcast do CEO? Pensa o seguinte, a pessoa recebeu a nossa proposta, tem uma nutrição de que vai acionar algumas objeções. Mas assim que ele recebeu a minha proposta, entrou na etapa de follow-up, eu posso então, esse transacional, já dizer uma mensagem. Eu estou usando aqui o CEO só como um exemplo, você pode decidir quem cargo que for, mas estou usando um cargo grande, por exemplo. Então, o broadcast do CEO seria: olha, meu time aqui me avisou que a gente botou uma proposta para vocês na mesa. Eu tomei a liberdade de te mandar essa mensagem, porque reservar um tempinho aqui da correria do dia a dia para dizer vai ser uma honra atender vocês. Isso é o CEO falando, mas é uma automação. E, de novo, criando a persuasão. E aí, aquela automação que a gente tinha da lista integrada vai continuar mandando agora essa separação, só que a separação vai ser, então, de quem já chegou nessa devida etapa, nesse processo agora de vendas, recebeu a proposta, que seja. E agora, ao invés de eu imprimir artigos, eu vou imprimir vídeos. Porque se antigamente eu queria que ele me visse no processo de pré-vendas, agora eu quero que ele me escute. Então eu vou imprimir vídeos para esse pessoal. E aí você pode pensar assim, bom, chegamos então na etapa de vendas, estamos aumentando as vendas, beleza. Terminou aqui, é você quem decide, sinceramente. Eu particularmente defendo muito o processo da gente desenvolver o funil ampulheta, né? Ou seja, a minha comunicação não deveria acabar apenas quando eu chego em aumento de clientes. A minha comunicação deveria continuar, e por isso que a gente chama de ampulheta, né? Que ela vai ganhando base novamente. E eu deveria então trabalhar com retenção, trabalhar com lealdade, com indicação. Ou seja, primeiro elemento pós-aquisição, né? Você terá novos clientes aqui, ou seja, alguns estão já avançando um determinado período, outros estão chegando, é o onboard. Então, a gente tem aqui alguns chegando e alguns que estão já avançando no onboard. Primeira questão, a gente vai ter também, de novo, um gerencial. Uma integração com o CRM, com o site, para a gente também interpretar quem já está finalizando o onboard. Pode ser até um jogo de tags, se fizer sentido para você. Agora, quem chegou aqui
recebe então um transacional. De novo, uma boas-vindas, quem sabe até um grupo exclusivo dos clientes que estão no primeira etapa do atendimento, é uma possibilidade, né? Ou talvez o contato direto com o teu CS, já aberto, o processo estabelecido e assim por diante. E de novo, fazer então uma nutrição, um projeto de comunicação para os meus novos clientes. Agora a diferença é que eu vou fazer em termos de produto, produto que ele adquiriu. Então eu vou trazer o discurso do time de implementação, eu também vou trabalhar com tags e marcos desse processo. E agora, o mais importante é saber quem está desengajado e, consequentemente, avisar meu time de implementação, meu time de sucesso do cliente, porque no final das contas, se ele acabou de comprar de mim, ele não deveria estar desengajado da minha comunicação. Pelo contrário, ele deveria estar super engajado com a minha comunicação. Eu vou fazer isso em nível de produtos. Produto 1, produto 2, produto 3, de novo, fases para interpretar essa comunicação. E aí eu vou em frente. Então, se eu agora estou chegando no próximo estágio do Ampulheta, lealdade, a primeira questão a gente vai ter que interpretar. A gente conseguiu já ativar esse cliente como um defensor? De novo, é um fluxo gerencial, uma integração com CRM, com site, com tag, você vai identificar esse processo, desenvolver esse processo. Mas quem está em lealdade, a primeira coisa é que ele então, já saiu do onboard, né, aquele primeiro momento inicial de atendimento. Agora, consequentemente, a gente está então fazendo um trabalho é, de manutenção do ciclo de vida desse cliente. E aí a primeira coisa que talvez que eu deveria dizer para ele, olha, existe um programa de indicação. Talvez você queira conhecer, talvez não. Mas só de chegar nessa fase, de mostrar que existe a próxima fase é super importante. E não é simplesmente me indica e tá tudo bem, é mostrar que existe um programa de indicação que eu vou conversar daqui a pouquinho contigo. E de novo, um projeto de comunicação com os meus clientes. Então, agora a diferença é que eu vou talvez não colocar em nível de produto, eu vou colocar em nível de grupo, grupo de situações, de clientes que têm determinados contextos. E de novo, vou tentar trazer o discurso do Customer Success, vou trabalhar com tags e marcos e, acima de tudo, esse tipo de fase, que pode ser até, dependendo do projeto como um todo, da comunicação como um todo, pode ser grande, vai ter dois objetivos. O LTV, o Lifetime Value, o tempo de vida útil, quero aumentar o tempo de vida, de engajamento do meu cliente, e o upsell, mostrar para ele que existem outros produtos, outras situações. Então, eu vou fazer isso também em nível de grupos, grupos de produtos, de compras e etc. E depois, mais à frente, eu vou então iniciar a fase da indicação, da conversa como um todo. Talvez, avançando um pouco aqui no nosso debate, o perigo é você fazer uma correlação e uma associação, que a gente estava conversando, que nossa mente funciona assim, mostrar esse projeto de automação, que é até simples de modo geral, como eu estou te mostrando, como uma linha de montagem. Às vezes a gente pode associar e fazer essa correlação. Porque quando a gente pensa nesse tipo de automação, a gente está pensando, não, preciso de mais pessoas, vai sair lá na ponta, né? Começa aqui, lá na ponta sai, começa a chover um monte de cliente, como aquela esteira que a gente tem dentro de uma fábrica. Que chega um insumo e vai passando pela esteira, lá no final da esteira sai o produto em definitivo. Só que não necessariamente. Quando a gente pensa em automação desse processo de comunicação, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando fazer uma personalização na minha comunicação, lembrando então que ela vai ser puxada por algumas mensagens automatizadas, mas muitas vezes vai ser acionado o meu time de sucesso, do cliente, de implementação, de vendas, de pré-vendas, de assim por diante, através dos estágios, através desses estágios que a gente tem, que eu fui mostrando para você. E aí talvez, por tempos atuais que a gente está vivenciando, talvez você me questione, Jean, mas você fala de funil de vendas. Olha, eu já vi postagens e defendendo que a jornada de compra ela não é linear. E o funil de vendas ele é um erro no marketing. Talvez você deveria utilizar uma mandala, né, o flywheel, e não necessariamente um funil. Eu quero avançar no debate aqui, aproveitar esse momento que eu estou com você e ter esse tipo de debate contigo. Porque, acima de tudo, me incomoda esse tipo de colocação, mas eu acho super importante o debate. Eu acho que nós, como profissionais de marketing, temos que estar nos questionando sempre, sempre, aprendendo, vendo se está certo, se está errado. Eu acho que o debate em si é muito importante, mas me incomoda o discurso, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não mata a outra. O funil, como eu estava te mostrando, funil de vendas, não é jornada de compra. Muitas vezes as pessoas fazem essa correlação e essa associação. Funil de vendas, talvez pelos termos, né, ou pelas etapas que a gente tem, funil de vendas não é jornada de compra. Jean, não entendo, me explica. Explico. A gente está aqui para isso.
Jornada de compra significa o seguinte sentido: eu vou comprar uma caneta. Eu preciso comprar uma caneta. Então o que que eu tenho? Eu tenho um problema. Eu preciso de canetas novas. Tá faltando um monte de caneta lá no escritório, tá tudo falhando, a gente não tá podendo assinar nada, fazer nossas anotações. E eu tenho um problema. Então eu vou considerar algumas soluções. Eu vou numa papelaria, numa loja, eu confiro as opções de caneta que tem e, por motivo que for, eu decido comprar XYZ. Eu posso ter tido essa jornada inconscientemente. Jornada de compra é um processo que funciona consciente ou inconscientemente, dependendo do tamanho e do tempo, do ticket do tempo que eu vou desenvolver. Ou seja, foi uma jornada rápida, pois era um produto bem do dia a dia, de baixo valor, e eu não vou pensar muito, não. Eu vou sentir o problema, vou numa loja, considero algumas soluções e decido. Eu não vou ampliar esse processo. Agora, por exemplo, que eu estou vencendo uma jornada de compra, eu preciso trocar o meu sistema da minha empresa. Nossa, deu ruim, tá dando problema. E o meu problema é que eu estou tendo baixa produtividade. Eu estou perdendo informações através do sistema que eu estou utilizando, nem tenho um sistema. E aí o que acontece? Eu preciso aprender. Porque como é que eu faço para não perder tantas informações? Nessa simulação, nessa jornada de compra, eu identifiquei o problema, mas agora eu preciso aprender um pouco, porque provavelmente talvez eu não faça uma associação, uma correlação, a baixa de produtividade, como exemplo que eu estou utilizando aqui, ou a perda de informações, a um software, a solução software. Então o que que eu vou? Eu vou pesquisar formas de não perder informações, formas de melhorar a minha produtividade, e a partir desse momento eu começo a entender algumas questões, e o problema está muito latente para mim, talvez eu descubra que existem softwares, e eu posso começar a considerar alguns softwares, algumas soluções, e depois eu decido fazer uma cotação com 4 e eu escolho a melhor opção para minha empresa. Ou seja, eu posso, é uma simulação de uma jornada de compra, eu posso ter tido essa jornada de compra agora um pouco mais consciente, porque ela foi uma jornada maior, e essa é uma dor mais complexa, envolve a implementação do software, tem alto valor, ao longo do ano esse software vai custar R$ 200 mil para minha empresa, então isso aqui é uma jornada de compra um pouco maior. Agora entenda, eu preciso de persuasão no meu marketing junto de automação, ou seja, eu preciso aprender, você vai aprender mais sobre esse assunto, eu vou descobrir o problema, eu preciso reconhecer que tem um problema e, consequentemente, eu vou considerar e decidir. Dito de outro modo, imagina que você tá tentando, tá descobrindo que tem um problema com persuasão. Ou seja, para você descobrir que tem um problema com persuasão, a jornada inverteu. Eu aprendi antes de ter um problema, porque eu nem sabia que existia persuasão. Então, como é que eu vou identificar que eu tenho um problema sem necessariamente ter descoberto que existe persuasão? Se eu descobrir que existe persuasão, que é o que você está fazendo agora comigo hoje, você está aprendendo sobre esse assunto, e se você então reconhecer que tem um problema, talvez você possa considerar soluções. Por isso que jornada de compra, não sei se você entendeu, mas ela não é linear e as fases mudam. Eu posso aprender e já considerar um elemento, já decidir, de voltar para o problema e assim por diante. Agora, a ponto-chave, quando a gente pensa em jornada de compra, é eu preciso reconhecer um problema. Se eu não reconhecer que eu tenho um problema, o que acontece? Eu não vou agir. Muitas vezes eu posso aprender sobre determinado problema, ou posso até mesmo considerar um curso, um software, uma decisão, mas se eu não decidir, se eu realmente não sentir no íntimo que eu tenho um problema, eu não vou agir. Então, quando a gente pensa em jornada de compra, essas 4 fases, 4 etapas, elas também não são lineares. Eu vou aprender, eu vou ter um problema, eu vou considerar a minha solução e eu vou decidir, né, considerar as soluções e vou decidir sobre uma. As 4 fases, elas não são lineares e nisso eu concordo. Agora, pense o seguinte, estudos sempre mostram que a gente compra por sentimento. A gente tem estudos que garantem esse processo. Quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente compra por sentimento e a gente justifica pela razão. Né? Você sentiu, você foi naquela loja e você falou, mas por que você comprou nessa loja e não na outra? Ah, eu gostei tanto do atendimento, gostei, né? Você sentiu. E eu achei que não precisava mais em outras lojas, eu achei as minhas opções, gostei do preço, botei uma razão. Mas o teu sentimento fluiu muito forte. Então, quando a gente pensa em problema, quando a gente pensa em jornada de compra, o que a gente precisa entender? Que o sentimento ele impera. Quando você quer que alguém compre de você, o sentimento impera e você ajuda as pessoas a terem razão. Agora eu vou colocar mais uma camada porque também muitas vezes confundia.
Eu já ouvi falar também em topo meio fundo. Até você falou daqui a pouquinho sobre topo meio fundo. Entenda, topo meio fundo não é jornada de compra. Quando eu penso em topo meio fundo, ela é uma classificação de intencionalidade. E essa classificação de intencionalidade ela é muitas vezes utilizada no marketing de conteúdo. Ou seja, né, a gente tem as fases da jornada de compra. Aprender, problema, considerar e decidir. Não necessariamente ela vai acontecer nessa ordem, ela pode mudar variavelmente por ordens, ou até vezes que apareceu aprender o problema, etc. Agora, o que eu faço? Eu coloco, então, junto o topo, meio e fundo. Para dar um exemplo ficar muito claro para você entender o que eu estou te explicando. Digamos que você escreveu um artigo no seu blog, e o teu artigo no seu blog ele é então um artigo de topo. Por que eu agora vou cruzar topo com aprender e problema? Porque agora, se é um artigo de topo, eu vou ensinar o que é persuasão, você vai aprender, e eu vou começar a dar sinais de que você tem um problema. Você está perdendo dinheiro, você está fazendo errado. Então, por que topo, meio, fundo é então utilizado? Para gerar essa intencionalidade. A intencionalidade de um conteúdo de topo é te ensinar, mas fazer você começar a reconhecer um problema. A intencionalidade de um conteúdo de meio é fazer que você pegar esse problema que você está sentindo e dizer, olha, é realmente um problema e você precisa começar a considerar soluções. E pegar, fazer um conteúdo de fundo, é você pegar então e mostrar para o pessoal que dessas considerações você é a melhor delas. Então, topo e meio fundo não é jornada de compra. Jornada de compra é aprender, problema, considerar e decidir. E ela é não linear mesmo, ela varia de posições, sendo que problema é o mais importante. Tá, Jean, mas e o funil de vendas? O funil de vendas não é jornada de compra. Simples assim. Eu tenho o nosso funil de vendas aqui tradicional: visitante, leads, qualificados, oportunidades e vendas. Visitantes e leads, eles estão vivenciando a situação. Pode ser um visitante e ele está com uma dor tão latente que ele já queira correr para a decisão, mas ele está vivenciando esse processo. E eu coloco essa separação, por quê? Porque o que acontece entre visitantes, leads e qualificados tende a ser responsabilidade do marketing. Agora, mesmo quando ele está conversando com um time comercial, então ele já é uma oportunidade, ou seja o meu site, um e-commerce, já estou te tratando como um possível comprador, ele também está vivenciando a mesma jornada. Talvez até ele tenha mudado. Agora ele correu para solicitar um orçamento comigo, ele era um visitante, correu para solicitar um orçamento, ele estava com um problema latente, e agora ele chegou em oportunidades e ele resolveu voltar para aprender um pouco. Então ele vai desacelerar. Então os dois, marketing e vendas, né? Marketing vem até aqui, visitantes, leads qualificados e começa a tratar aquele processo do repasse para o time comercial. Vendas vem até aqui, então vendas tem que participar dessa decisão sobre o lead qualificado e é responsabilidade dos dois. Então, entender que cada jornada de compra ela é não linear e mas o meu funil vai estar aqui operacionalizando sobre o processo. Então, assim, para ficar muito claro para você, o que é funil de vendas? Funil de vendas, na minha concepção, ela é engenharia para você personalizar a sua comunicação e administrar a sua base de contatos em estágios de relacionamento. Ou seja, estágios de que eu vou personalizar minha comunicação e administrar essa base em estágios. Dito de outro modo, eu não deveria nunca ter o mesmo tipo de comunicação para quem já comprou de mim com o mesmo tipo de comunicação para quem é lead. Se eu estou fazendo isso, quem está fazendo é errado sou eu. Então, se você já está falando, se você agora né, é um contato e você já está conversando com o time comercial, você é uma oportunidade, eu, sendo responsável pela comunicação, eu não posso me relacionar com você como se você fosse um lead. Porque você então estava em um estágio de relacionamento diferente e eu deveria estar personalizando a minha comunicação. Tá, já tudo isso é bonito, mas eu trabalho com funil e não vejo prática nisso. Então vamos ver uma prática aqui real. Vou pegar agora, nesse momento. A gente tem, claro que eu usei a minha palestra, mas eu tinha lá na palestra 2.000 pessoas assistindo, agora tem um você aqui individualmente assistindo. Você, nesse momento que está me assistindo, você é um visitante. Visitante, você está começando esse processo comigo. Ou seja, eu não tenho maiores informações. Claro que, como eu mostrei na palestra, várias pessoas puderam baixar essa palestra. Você foi uma dessas pessoas que pode baixar essa palestra. Agora você está assistindo a minha palestra aqui na minha thank you page, né, num ambiente que eu criei para essa gravação. Então, a partir desse momento, eu tinha 2.000 pessoas lá na palestra, digamos que 400 baixaram a minha palestra. Eu agora já tenho lead.
né? E através de um fluxo gerencial, automação, né, funcionando nesse processo, automação de processos e mensagens, identifiquei que 100 desses 400 que baixaram são a minha persona. O que está acontecendo aqui? Eu começo a obter maiores informações, eu vou traquear a nossa interação, inclusive vou traquear que você veio até essa thank you page, que você tinha interesse em assistir, reassistir minha palestra, e assim por diante, ou que alguém te indicou essa palestra. Então eu começo a ter dados para poder qualificar a minha mensagem, poder personalizar a minha mensagem, poder trazer em bases diferentes de estágio desse processo. Agora, já oportunidade. Você acessou lá um site da Conexorama, conexorama.com. Você baixou o nosso material e agora você resolveu acessar o site da Conexorama. Seja no momento que você está assistindo esse vídeo, ou na palestra, ou recebeu um flyer, ou saiu da palestra, né, abriu o celular, acessou o site em algum momento, e se foi lá no menu do site. No menu do site tem algumas páginas mais diretas, os nossos cursos, a nossa loja virtual, inclusive o nosso hackathon. Eu tenho um hackathon que durante o Summit estava fechando as últimas inscrições, que consequentemente que eu ensino todo esse processo de como que a gente faz. Já que é um hackathon? Hackathon é um treinamento que a gente faz com duração de um ano, que consequentemente tem encontros mensais online, de executar atividades. Então a gente treina as pessoas para que consequentemente a gente possam saber executar todo esse processo que eu estou mostrando. E algumas pessoas vão se interessar para que, ou seja aqui no evento, seja no WhatsApp, num call de vendas, na thank you page que você acessou agora, em algum momento você vai querer conversar para entender um pouco mais sobre a dor, como a gente poderia fazer negócio e assim por diante. E alguns de vocês, talvez você, queira fechar um hackathon, queira conversar sobre outras opções de negociação com a gente. É a jornada de compra exclusivamente sua. Talvez você parou aqui no lead e vai ficar parado no lead porque agora você não reconheceu que tem um problema. Ela está acontecendo agora, indiferente do meu funil. Só que com o meu funil, eu estou personalizando a comunicação através de estágios. Respeitar e agir em um funil é engenharia. Engenharia é aumentar a qualidade de todo o processo que eu estou desenvolvendo. Talvez você tenha assistido esse filme, Fome de Poder, super famoso, conhecido, né, nas maiores redes de fast food do mundo. E tem um dado para mim que é muito interessante do filme, quando eles pegaram uma quadra e colocaram sinais de giz de cera ali, elementos. O que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo a engenharia do processo do atendimento, da execução, da criação do produto. E para mim, funil, então, é engenharia. Na minha visão, respeitando o debate, que eu acho, de novo, que é muito importante, o problema não é o funil. Tem muita empresa e tem muito profissional tratando todo mundo igual, ligando para todo mundo, tentando fazer um processo errado de comunicação, confundindo jornada de compra, confundindo topo e meio fundo, confundindo os elementos. E é claro que não vai funcionar a engenharia. Você precisa ter uma noção. Você está aqui aprendendo comigo com relação a esse processo. Então, funil, ele está no dashboard do RD Station Marketing. Você usa o RD Station Marketing, você usa uma solução de automação, você usa uma solução de email marketing, de landing page, dependendo da solução, e eu estou usando aqui o RD como exemplo, estávamos no RD Summit, e no dashboard do RD Summit ele traz funil, que eu acho que é muito importante, porque olha o tamanho da RD Station, olha o tamanho de um evento como o RD Summit. Eles são percussores em entender a importância dessa engenharia. Tá lá. Por que está no dashboard? Porque essa engenharia está muito bem desenvolvida, não é jornada de compra, não é topo e meio fundo, é uma engenharia de personalização e de fases do meu relacionamento que, consequentemente, eu vou muito bem desenvolver. Se a RD escalou e chegou nessa gigante que ela tá, pode ter certeza que eles respeitaram isso aqui até não poder mais. E sendo bem sincero com você, eu tenho lugar de fala. Então, quem sou eu? Eu sou o Jean Vidal, eu fui o segundo CLT da história da RD. Como eu falei para você, eu tenho lugar de fala. Eu estive no nascimento do inbound marketing junto da RD Station. A gente discutiu momentos se a gente ia usar o termo inbound marketing, se a gente ia usar marketing de relacionamento. Eu tive essa oportunidade. Eu sou já meio dinossauro, eu tenho 21 anos de marketing digital. Eu fui 2 vezes gerente de e-commerce, que me dá uma bagagem muito importante sobre a importância da taxa de conversão, de buscar a conversão, de ser intencional, de ser direto, fazer promoções, fazer campanhas diretas. E hoje eu sou CEO da Conexorama, uma escola de marketing digital, e eu sou diretor de inbound do Grupo Du. E ao longo do RD Summit, se você trabalha dentro de uma agência, se você trabalha ou gostaria de trabalhar, quer saber um dia montar a sua agência, eu estou tendo a honra de
fazer o lançamento oficial do meu primeiro livro, chamado Vida de Agência. Inclusive, eu saí da palestra, fui dar os primeiros autógrafos ali, especificamente. Eu espero que você tenha gostado dessa apresentação. Se você chegou até aqui, então você já é meu lead. Fico muito contente por isso. E saiba que a gente vai respeitar a tua jornada de compra. Você vai aprender muito com a gente. Em dado momento, você vai reconhecer que tem um problema. Quando você reconhecer que tem um problema de coração, você vai pensar em dar os próximos passos e a gente vai estar aqui do teu lado. Porque essa foi a nossa intenção desde o princípio. Mostrar que o marketing de relacionamento, quando muito, muito bem executado, ele vai fazer escala, sim senhor. E o problema de quem não está conseguindo escala é porque não está entendendo a base do princípio de relacionamento, não está respeitando, não está tendo qualidade e, consequentemente, aí o jogo não vai funcionar. E não tem funil, não tem jornada de compra que vai funcionar. Espero que tenham gostado dessa palestra. Espero que tenha sido bem parecida com o que eu fiz no palco. E, acima de tudo, muito obrigado e até a próxima.